92, a gente tem a parte de multiplicação de polinômios. Isso é uma coisa que a gente já estava vendo ontem. Ontem não, no caso, na nossa última encontro, que foi na terça-feira. E vamos relembrar aqui um pouquinho. Deixa eu fazer a transmissão também. Desculpa as pessoas entrando. Tá. Vou começar a nossa transmissão aqui. Deixa eu colocar um quadrinho para vocês, fica mais fácil. Ok, aqui. Vamos lembrar a parte aqui de multiplicação, como a gente estava vendo. Fez barulho, não entrou. Tá. Vamos começar aqui a parte de multiplicação. Vamos lembrar que a gente estava vendo no encontro passado a multiplicação de dois monômios, de dois polinômios, aliás, né? Vamos supor que eu vou pegar um 2x mais 5 que multiplica por 3y mais 2a. O que eu tenho que fazer aqui para fazer essa multiplicação? Eu preciso fazer o chuveirinho. Fazer o chuveirinho, exatamente isso. Tá, então vamos lá, vamos fazer aqui o chuveirinho. Vou colocar de novo aqui, ó. Pega, multiplica o primeiro pelo primeiro pelo segundo pelo primeiro, segundo pelo segundo. Vamos fazer aqui, ó, passo a passo. 2 vezes o 3 vai ficar 6, e x vezes o y, x, y. Tá vendo, ó? A multiplicação de monômios é o quê? É o número pelo número, e as letras elas vão ficar agregadas uma do lado da outra, tá vendo? Eu não fiz nenhuma operação de fato ali com o x e com o y, só coloquei um do lado do outro, é bem simples mesmo. A multiplicação só acontece entre os números, tá? Então vamos lá. A próxima aqui, ó, 2x vezes 2a. 2 vezes 2 vai ficar 4, e a vezes o x fica AX, tá vendo? Eu só coloca a letra um do lado da outra. Beleza, vamos para outra parte aqui agora. 5 vezes o 3y vai ficar 15y, né? Mais 15y. E depois 5 vezes o 2a vai ficar 10a. É só ver quem está entrando aqui ainda, para acertar. Isso, beleza. Tá. Pergunto, acabou a conta? Acabou a conta ou não acabou? Acho que sim, porque não tem nenhum número... como é que é a palavra? Nenhum termo. Não, um número semelhante. Isso, nenhum termo semelhante. Exatamente isso, Laura. Muito bem. Olha só, a Laura lembrou aqui pra gente que se a gente olhar aqui cada um dos monômios, nenhum deles é semelhante. Como assim termo semelhante? Quer dizer, tem a mesma palavra. Olha só, o primeiro aqui, ó, a gente tem xy. No segundo, a gente tem AX. No outro, a gente tem Y. E no outro, a gente só tem o A. São coisas diferentes, tá vendo? São palavras que são diferentes e não podem ser juntadas. É tipo como a gente via no ano passado, que a gente estava fazendo uma equação, tinha o X e tinha o Y, e a gente não juntava o X com o Y. E é a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. A gente não vai juntar termos que não são semelhantes. No ano passado, a gente já fazia isso. A gente só não dava o nome de termo semelhante. Eu falava, olha, junta o x com o x, o y com o y, e é isso, tá vendo? Só que esse ano agora a gente explicou um pouquinho melhor ali, entendeu? Um novo conceito, que é a ideia de monômio, a ideia de polinômio, e a gente só faz a soma dos termos que são semelhantes. Beleza, então multiplicação é isso. Vamos então olhar aqui, ó, olha a próxima página, que é a parte de divisão, que no caso é na página 94, e a gente tem ali umas explicaçõezinhas do que tem para fazer, mas a ideia da divisão, ela é muito parecida com a ideia da multiplicação. A única diferença é que ao invés da gente colocar as letras grudadas uma do lado da outra, a gente vai descontar essas letras, né? Porque nesse caso aqui que a gente fez na multiplicação, a gente colocou uma letra do lado da outra, e se a letra fosse igual, ia ficar x ao quadrado, x na terceira, e assim vai indo, né?
nesse caso aqui, na divisão, faz o contrário. Em vez de a gente adicionar a letra, a gente vai tirar a letra, no caso, né? Então, se eu tiver letras que são diferentes, vai ficar uma embaixo da outra, e é isso daí. Então, vamos ver como é que faz essa divisão. Eu sempre esqueço quem é o Flá, alguma coisa ali que entra, é o Gustavo. Gustavo, tá. Beleza. Ok, então vamos fazer essa divisão aqui para ver como é que funciona. Eu vou pegar uma coisa mais simples aqui para a gente começar. Vamos supor, 12x ao quadrado. Eu já vou usar de forma conveniente a divisão como fração para a gente ficar mais fácil de visualizar, tá? 4x. Ok. Como é que eu faço isso daqui? Eu vou dividir o número pelo número e nas letras eu vou descontar o que tiver em cima do que tiver embaixo. Então, olha só, 12 dividido por 4 vai dar 3. E x ao quadrado dividido por x vai ficar o seguinte, eu tenho x em cima e embaixo eu só tenho x. Eu vou cortar um x de cima com um x de baixo, vai ficar só um x em cima. Então, 12x ao quadrado dividido por 4x fica 3x. Se eu quero saber se isso está certo ou não, o que eu tenho que fazer? A gente já sabia que na divisão a gente tem uma operação inversa. Qual que é a operação inversa da divisão? Multiplicação. Multiplicação. Então, se eu pegar aqui o resultado, que é o 3x, e multiplicar pelo 4x, tem que dar 12x ao quadrado. Então, eu vou fazer essa conta para ver se está correto. Vou pegar lá, 3x vezes 4x. Quanto que é 3 vezes o 4? 12. Quanto que é x vezes o x? X ao quadrado. Opa, tá certo mesmo. Então, 12x ao quadrado é 3x vezes 4x. Então, tá correto. Então, fiz uma divisão de monômio. Vamos fazer mais uma divisão de monômio, tá vendo? Essa daqui, deu tudo certo, foi fácil ali, sobrou uma coisa que também é um monômio desse lado, mas pode acontecer que a gente tenha mais letras na parte de baixo do que na parte de cima. E quando eu desconto essas letras, vai sobrar letra na parte de baixo. E aí, isso não vai ser um monômio, quer ver? Vou fazer isso nesse próximo exemplo aqui. Eu vou pegar 15x na segunda y dividido por 5x na terceira y também. Ok, vamos lá. Número pelo número vai ficar, então, 15 dividido por 5 dá 3 também. X ao quadrado em cima, x na terceira embaixo, o que vai acontecer? Quando eu descontar todos os x ao quadrado, ou todos os x que tem em cima pelos x que tem embaixo, vai sobrar um x na parte de baixo e não vai ficar x na parte de cima. Tudo bem, isso parece não ser um problema no começo, e vamos ver o que vai acontecer. Tá, então sobrou x na parte de baixo. O y vai cortar com o y. Precisa fazer mais alguma coisa depois disso aqui? Ou já acabou a nossa expressão? Já acabou, né? Tipo, não tem mais conta nenhuma para fazer. Então, o que acontece? Essa expressão aqui, quando eu divido, fica 3 sobre x. Só que isso daqui, não é um polinômio para a gente. A gente viu lá no começo do capítulo, o polinômio sempre está o x na parte de cima. O x é tipo 3x, ou 15x ao quadrado, ou menos alguma coisa, mas com x na parte de cima. Na parte de baixo, a gente nunca vai considerar polinômio. Então, isso daqui vai ser uma expressão algébrica, porque tem a letra nessa expressão, mas ele não vai ser um monômio e nem vai ser um polinômio, tá? Ele vai se chamar depois, mais tarde a gente vai ver isso, quer dizer, mais tarde, num outro momento, vai se chamar fração algébrica. Mas tudo bem se aparecer isso daqui, a gente só precisa saber que isso daqui não é um polinômio, não é um monômio, tá? Vamos fazer mais uma conta, então, aqui por divisão, tá? Vou fazer uma mais complicadinha aqui. Pegar 48, A na terceira, B na segunda, Z na quinta, dividido por menos 6, A na segunda, B, Z na terceira. É bem complicado, porque tem várias letras, o número é grande. Vamos lá.
48 dividido por menos 6. Isso vai dar menos 8. Porque a regra no sinal a gente tem ali um número positivo dividido por um negativo. Vai ficar negativo na resposta. Agora vamos descontar aqui as letras. Ó. Eu tenho A na terceira dividido por A na segunda. Vai sobrar um A na parte de cima. Ok. Agora eu tenho P na segunda na parte de cima e tenho B na parte de baixo. Se eu descontar ali por 2 de cima por 1 de baixo, vai sobrar 1 na parte de cima. E agora o Z. Z na quinta e eu tenho Z na terceira. Vai sobrar Z na segunda. Tá vendo? Porque tinha 5 menos 3, sobra 2. É a mesma propriedade que a gente já tinha visto em outros momentos ali sobre a coisa do expoente. Está se aplicando aqui também dentro dos monômios e dos polinômios. Ficou claro aqui qual é a resposta aqui, como é que a gente obteve aqui passo a passo? Tranquilo? Alguém não entendeu? Pode perguntar, pessoal, não tem problema. Tranquilo ali? Alguém quer fazer uma colocação no chat ali? Não entendeu? Mais uma? Tá. Eu acho que tá fácil. Ok, então foi monômio por monômio. Se eu tivesse um polinômio, o que eu iria fazer? A mesma coisa, só que em partes separadas. Então, vamos supor aqui, ó, vou pegar um polinômio, ó. 10 ao quadrado mais 5a, isso tudo dividido por 5a. Agora a gente tem um polinômio na parte de cima. O que eu tenho que fazer? Eu vou dividir a primeira parte pela parte de baixo e depois eu vou fazer a outra divisão aqui do lado, tá vendo? Então eu vou pegar a primeira parte, dividir, vai dar um resultado, mais a segunda parte ali dividido pelo nosso divisor. Beleza. Então vamos fazer aqui a divisão, ó. 10 dividido por 5 vai dar 2. Opa, tem que escrever novamente. 10 dividido por 5 dá 2. E depois o A ao quadrado dividido por A dá A. Agora vamos para a outra parte aqui, ó. Mais 5 dividido por 5 vai dar 1. E A dividido por A não resta nada, né? Porque tirou a parte de cima para a parte de baixo, vai ficar só 1. Então, a divisão desse polinômio por esse monômio aqui vai dar essa resposta. Vamos verificar se isso está correto. Como é que eu faço para verificar se está correto? Pega o resultado e multiplica, faz a operação inversa pelo nosso divisor. Então, eu vou fazer essa multiplicação aqui embaixo. Ó. 5a vezes o 2a mais 1. Ok, aqui ó, no passo a passo, aqui fazendo um chuveirinho, vai ficar 5a vezes o 2a. Opa. Volta aqui. 5a vezes o 2a dá 10a ao quadrado. E 5a vezes o 1 vai ficar 5a. Que é exatamente o nosso polinômio que a gente tinha ali inicialmente, né? Então tá correto. Quando eu faço a multiplicação e retorno para o mesmo polinômio que a gente tinha ali, para o mesmo número que a gente tinha ali, significa que a nossa operação está correta, né? Porque eu desfiz a operação e ela mostrou o mesmo resultado, então está correto. Ficou alguma dúvida ali, pessoal? Tranquilo, né? Então, divisão também foi uma coisa que a gente já tinha visto antes, tá? A gente já tinha visto num outro momento ali. Isso aqui eu cheguei a gravar naqueles vídeos, dos vídeos iniciais que a gente estava fazendo ali, enquanto a gente não estava com esses encontros online. Então, vocês podem também assistir novamente esses vídeos ali para entender o processo do que faz, o que não faz. E essa parte aqui de monômio e de polinômio é isso. A gente não viu, e nem vai ver aqui nessa parte aqui, de divisão de polinômio por polinômio. Isso é um assunto que a gente vai olhar um pouco mais para frente, tá? Divisão de polinômio por polinômio. A ideia vai ser muito parecida, tá? Só que, por enquanto, a gente vai deixar de lado isso, porque não está dentro do nosso conteúdo ainda divisão de polinômio por polinômio. Tá, agora vamos entrar para uma outra parte aqui, que não é estranha para vocês, que foi uma coisa que a gente também já viu no ano passado, tá? Que é a parte de equações. Tá, mas a gente não estava vendo equação aqui, não tinha x e y? Não, mas a gente não estava perguntando qual era o valor do x,
nem qual era o valor do y. Agora, a gente vai voltar para o mesmo assunto que a gente tinha lá no ano passado, que a gente ficou estudando durante um bom tempo, que é a parte de equações. Como é que resolve a equação? Por que é equação? Por que não é equação? Como é que resolve problema com equação? Então, aqui, ó, nessa página, aqui a 96, começa a explicar o que é uma equação. Aqui, ó. Alguém quer ler para mim aqui o começo dessa página 96? Está com o microfone fácil aí para a gente fazer uma leitura? Pode ser eu? Pode ser você então. Vamos lá, Gabriel. Tá. No 7º ano, você já estudou as equações do primeiro grau com uma incógnita, também chamadas de equações polinomiais do Isso. primeiro grau com uma incógnita. Veja alguns exemplos. Pense em um número racional. Somei 1 sobre 2 a ele e obtive 5 sobre 4. Em qual número pensei? Representando um número pensado por x, a equação pode ser x mais 1 sobre 2 igual a 5 sobre 4. Isso. Agora deixa comigo aqui, ó. A equação do primeiro grau, porque pode ser reduzida a uma forma ax igual a b, com a diferente de zero. Quer dizer, o número que está na frente aqui do x, quer dizer, do nosso termo que está sendo perguntado, tem que ser diferente de zero, porque senão o x automaticamente é qualquer coisa, né? E é do primeiro grau porque só tem um elemento desconhecido, que é o x. Aí, beleza. Aqui ele explica uma resolução possível para essa equação, que é a ideia que a gente tinha lá de fazer a multiplicação da linha toda pelo número para tirar a fração que a gente tinha. Isso também já está bem explicado. Mas eu vou resolver esse exemplo aqui só para não ficar dúvida, tá? Tipo, deixa eu copiar aqui. X mais 1 meio igual a 5 quartos. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui para gente. X mais 1 meio igual a 5 quartos. Gabriel, sabe resolver essa daqui? Pode ser? O que eu tenho que fazer para resolver essa equação de um jeito fácil? Multiplicação. Não, mas não é multiplicação. Isso, eu vou multiplicar a linha, tá certo? Mas eu vou multiplicar a linha por quanto? Por 2. Tá, se eu multiplicar por 2, vai resolver um problema pra gente, que é tirar esse cara daqui. Se eu multiplicar por 2 os 5 quartos, não vai resolver o nosso problema. Por quê? Porque quando eu multiplicar ali por 2, só vai cancelar um pedacinho desse 4 que está aqui embaixo. Então, multiplica por 5. Tá, se eu multiplicar por 5, não vai cancelar nem o 4 e nem o 2. Multiplica por 8? Não, dá para fazer um pouquinho menos. Por 4, exatamente, porque o 4 já vai automaticamente cancelar o 2 e vai cancelar o 4. Então, a gente vai multiplicar ali, ó, por 4. Então, eu vou fazer a multiplicação da linha inteira por 4. Mas por que o professor está tirando esse número daí? Que número que é esse? Tá, vamos entender o que está acontecendo aqui. Quando eu multiplico uma linha inteira por um número, significa que ele vai manter a proporcionalidade daquela equação. É a mesma coisa quando a gente vai no mercado e, aliás, quando a gente está usando uma balança, vamos supor, a gente quase não usa mais balança de comparação, a gente usa, a maioria das vezes, balança digital, que a gente bota ali, aparece um número e já diz, olha, aqui tem tantos gramas. Mas antigamente a gente usava uma balança que é a balança de comparação. Em mercadinho antigo, normalmente até tem isso, ó. Em peixarias lá no centro também tem isso, que é você compara um peso fixo, tem uma quantidade ali, com o que está sendo pesado. Então, se a gente colocar 4 vezes a mesma quantidade ali em cima, do outro lado eu tenho que colocar 4 vezes a mesma quantidade também para conseguir estar equilibrado. Então, quando eu estou multiplicando uma equação inteira por um número, nesse caso aqui por 4, eu vou manter os dois lados da equação equilibrados. O que está do lado esquerdo vai ser multiplicado por 4, o que está do lado direito vai ser multiplicado por 4, e as proporções vão se manter. Então, quando eu multiplicar por 4, a equação vai se manter, quer dizer, as duas coisas ali vão se manter iguais. Então, vamos lá. 4 vezes o x fica 4x, 4 vezes 1 meio vai ficar
4 sobre 2, porque multiplica só a parte de cima, e 4 vezes o 5 aqui vai ficar 20 sobre 4. Ok, mas ainda está com fração aí, o professor mentiu pra gente aí, falou que ia tirar a fração e não sumiu essa Sim, fração mas maldita. agora é só dividir o número de baixo. Não, o número de cima pelo de baixo. Muito bem, Gabriel. Eu vou copiar aqui do lado para a gente ficar mais fácil aqui, ó. 4x. Agora, se eu divido o 4 por 2, fica quanto? Isso, fica 2. Aqui do lado mais 2. E do lado, opa, deixa eu colocar aqui. 20 sobre 4. Igual a 5. 5. Ah, agora essa equação aqui ficou muito fácil, tá vendo? Porque acabou a fração. Fração é um problema pra gente, né? Mas não, tá vendo? Tipo, foi fácil de tirar a fração da nossa equação. O que eu faço agora para resolver, Gabriel? Tem que descobrir qual é o número do x. Isso, descobrir qual é o número do x. Como é que eu faço isso? Tá, que número mais 2 igual a 5? Peraí, Só número vezes 4 mais vezes 2 4 mais igual a 2 5. igual a 5. Tá, como é que eu desfaço essas operações aqui para ficar mais fácil da gente melhorar essa pergunta? Como é que a gente faz o quê? Como é que eu faço para desfazer essa soma? O que eu tenho que desfazer nessa equação aqui para facilitar você responder essa pergunta ali, tá vendo? Você fez a pergunta total ali, que número vezes 4 mais 2 igual a 5. Mas não, essa aqui ainda está muito complicada para mim, eu não sei responder. O que eu faço para facilitar? O 4x... Peraí, eu acho que o Ângelo quer falar. Quer falar lá, Ângelo? Foi eu. Foi quem? Eu. Tá, A Brenda. Quando fala eu, se eu não estou identificando a voz, fica difícil, né? Vamos lá. É a Brenda? Tá. Então, Brenda, o que você acha que a gente tem que fazer ali? Ajuda o Gabriel, vai lá. Então, eu isolaria o 4x, né? Que daí eu deixaria 4x igual a 5 menos 2. Muito bem, Brenda. Olha só o que a gente tem que fazer. A gente tem que ir desfazendo as operações ali para conseguir isolar o valor do x. Isso é muito importante. No fundo, a gente quer ir desfazendo essas operações que aparecem nessa expressão para a gente só chegar numa resposta do tipo x igual a alguma coisa, tá? Então, agora a gente não está com x igual a alguma coisa. Não é essa frase que está aparecendo aqui. Então, eu tenho que escrever, ó, 5 menos 2. Mas o porquê menos se do outro lado lá estava mais? Porque inverte a operação. Isso, ó, inverte a operação. A gente pensa, é só então inverter o sinal, ali está invertendo o sinal. Não. Se o número estava sendo somado de um lado, quando ele passa para o outro lado, ele tem que vir subtraindo. Mas é só trocar o sinal, é a mesma coisa que o professor está falando. Não necessariamente. No próximo passo, a gente vai pegar o 4, que estava multiplicando, e passar para o outro lado dividindo. Mas ele estava positivo, vem negativo para cá? Não. Ele estava multiplicando, ele vai vir dividindo. Então, olha só. Então, aqui fazendo a operação que a Brenda falou, vai ficar 3. Então, fica 4x igual a 3. Ok. Qual é o último passo ali, então, ô Brenda? Passar o 4 dividindo, que vai ficar 3 sobre 4. Então, a nossa resposta final aqui, ó, fica x igual a 3 sobre 4. Mas apareceu uma fração, professor. Não tem problema, que já é a resposta final. A gente não precisa ir além disso daqui. A única coisa que a gente poderia fazer com isso daqui ainda é verificar se a nossa equação está correta. Pegar esse resultado aqui, ó, e substituir lá na nossa equação original para ver se o resultado está correto. Vamos fazer isso, ó. Eu vou pegar e vou substituir nessa equação. Eu vou copiar ela lá no final. Copiar de novo lá no final aqui, ó. Vou colocar assim, x mais 1/2 igual a 5 quartos. E no lugar do x, eu vou colocar o 3 quartos, que foi a nossa resposta que a gente obteve ali. Então, no lugar do x, eu vou colocar o 3 quartos. Então, vai ficar aqui, ó. 3 quartos mais 1/2 igual a 5 quartos. Professor, tem um monte de fração também. Eu não gosto de fração. Faz a mesma coisa que a gente acabou de fazer. Multiplica a linha inteira por um número que já resolve o nosso problema. Olha só o que vai acontecer quando eu multiplico a linha inteira por 4. Mas pode fazer isso também quando a gente está resolvendo só com número? Pode. Se a gente tem uma igualdade, eu consigo multiplicar a linha inteira. Então, se eu multiplicar a linha inteira por 4, olha só o que vai acontecer. Vai ficar 4 vezes o 3, fica 12, e 12 dividido por 4 fica exatamente o 3. Agora o próximo ali, ó. 4 vezes o 1 fica 4, que dividido por 2 dá 2. E depois o 4 vezes o 5 dá 20, 20 dividido por 4
vai dar o 5. Será que é verdade que o 3 mais o 2 é igual a 5? É. Então, se a conta aqui no final chegou numa verdade, chegou numa afirmação que é verdadeira, significa que o meu número que a gente obteve como raiz, que é esse carinha aqui, deixa eu até fazer um destaque aqui melhor. Esse carinha aqui, que é o x ou 3/4, é realmente a solução do nosso problema, a solução da nossa equação. Então, toda vez que eu tenho uma equação, eu estou procurando as raízes, as respostas que são verdadeiras. Se eu colocasse um outro número que não é a raiz, o que iria acontecer aqui no final dessa afirmação aqui quando a gente substituísse? Ia dar errado? Ia dar errado, ia chegar numa besteira do tipo 7 igual a 6, 9 igual a 15, menos 5 igual a 5. Tá? Ia chegar numa afirmação que não é verdadeira. Então, o jeito como a gente tem de verificar se a equação está correta é substituir o valor que a gente encontrou na nossa raiz dentro da equação e chegar num resultado que é verdadeiro. Se chegar num resultado que é falso, a gente fez a conta errada e aquela equação que a gente resolveu não está correta. Vamos pegar, então, mais um exemplo aqui para ver se a gente entendeu aqui. Eu acho que ele vai jogar mais uma equação aqui para a gente. O que ele fez aqui, logo, tarará, é racional, vamos resolver a equação. Aí ele dá uma outra equação aqui, ó, uma equação que é um pouquinho mais complicada, porque envolve parênteses, envolve outras coisas aqui. Deixa eu copiar essa para a gente resolver essa daqui também do exemplo. Ó. 3 que multiplica x menos 1. Então, vamos lá aqui, eu vou copiar. 3 que multiplica x menos 1. Deixa eu ver outra parte ali. Igual a 1 que multiplica a menos 7x mais 1. Então, menos 7x mais 1. Deixa eu só conferir se está certo. Está certo, tá. Vamos lá, quem vai ser o aventureiro que vai fazer essa tão difícil equação aqui com a gente? Uma outra pessoa que não resolveu ainda, de preferência, por favor. Alguém? Pode. Maria, né? Sim. Vamos lá, Maria. O que eu tenho que fazer nesse caso aqui? Tá, nesse caso eu tenho que fazer o chuveirinho, né? Muito bem, Maria. Tem que fazer o chuveirinho. Aí eu vou fazer o chuveirinho aqui, ó, do 3 com x, do 3 com menos 1. E tem mais algum chuveirinho para ser feito aqui? O menos ali multiplicando. Isso, muito bem. A gente tem que pegar esse menos aqui e fazer trocar o sinal de todas as coisas que estão aqui dentro. O menos, quando está na frente de um parênteses solto assim, significa que ele vai trocar todos os sinais que estão ali dentro. Ah, mas eu vou fazer menos vezes as coisas que estão ali dentro? Não, a gente só vai fazer o lance da regra do sinal. É como se tivesse o menos 1 aqui na frente e a gente tivesse que trocar todo. Se tivesse um outro número aqui, tá? Eu vou apagar aqui e vou colocar um outro número, mas não é a nossa conta original, tá? Só para vocês entenderem o que eu vou falar. Se eu tivesse aqui, ó, um menos 2, o que eu teria que fazer? Tem que fazer menos 2 vezes cada um dos termos que estão aqui. Só que como tem só o menos 1 aqui, esse cara não precisa aparecer. Ó, eu estou falando que tem um 1 aqui na frente, ó. Tá? Não estou falando que esse 1 que está aqui é menos 1 e distribui alguma coisa, mas o mais tradicional é nem colocar esse 1 aqui na frente e só colocar o menos e todo mundo já fica entendendo que tem um 1 aqui na frente, fantasminha, mas que a gente distribui aqui para todo mundo que está dentro. Porque 1 vezes qualquer coisa continua sendo o mesmo número. Nesse caso, como tem um menos, só vai trocar o sinal de todo mundo. Ok, vai lá, Maria. Quanto que fica 3 vezes o x? Tá, fica 3x. Muito bem. 3 vezes o menos 1? É menos 3. Menos 3, muito bem. Igual. E agora o que eu faço aqui desse lado? Aí 1. 1. Mais 7. Mais 7x, muito bem. E depois? Menos 1. Menos 1. Essa conta vai ficar até mais fácil do que a gente estava imaginando, porque quando a gente reorganizar as coisas aqui, já vai sumir um monte de coisa, né? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Antes da gente trocar as coisas de lado, que seria o nosso próximo passo, né? A gente vai perceber que tem x dos dois lados. Isso não acontecia ali na nossa equação anterior. A gente só tinha
o x uma vez, né? Ah, mas então, porque tem x dos dois lados, isso não é mais uma equação do primeiro grau? Continua sendo, porque o x não está na segunda, o x não está na terceira, ele continua com o mesmo grau. A única diferença é que tem dos dois lados. Só que isso me incomoda. Como é que a gente resolve isso então, Maria? Tem que passar pro lado. Tem que passar para um lado. Qual vai ser a sua escolha? Eu passo o 3x para o lado direito ou eu passo o 7x para o lado esquerdo? Acho que o 3x. Ó, a gente aqui tem um truquezinho que quase não aparece ali no livro, que é o seguinte. Eu prefiro dizer para vocês, deixa o maior dos x parado. Por que a gente faz isso? Porque facilita na hora de resolver a conta. Se eu deixar o 7x parado e empurrar o x para esse lado, vai ficar mais fácil de resolver. Ai, mas professor, eu não gosto do x do lado direito. Vai fazer diferença? Não vai fazer diferença. Vai até facilitar que vocês resolvam. Então, vou manter ali, ó, como a Maria falou, eu vou manter o 7x parado e vou empurrar aqui, no caso, o 3x para esse lado. Vai ficar o quê? Menos 3x, né? Porque a gente viu lá que tinha que trocar a operação. Ok. Desse lado, aconteceu uma outra coisa, Maria. O que vai acontecer com esses zooms aqui que aparecem aqui desse lado? Pode repetir? O que vai acontecer com os zooms, aqui, o 1 e o 1 que aparece desse lado? Eles vão pro outro lado. Eles vão para o outro lado. Mas olha só, tem 1 menos 1. 1 menos 1 fica quanto? Como assim? Tá. 1 Fica menos 1. Isso, fica 0. Então, na verdade, esses zooms aqui ó, vão sumir. Puf, puf. Cancelei esse com esse. Então, já ficou até mais bonitinho. O que vai sobrar lá do outro lado? O menos 3. O menos 3. Muito bem. Então, desse lado aqui ó, só ficou quietinho o menos 3. O que vai acontecer na nossa próxima linha aqui? Vai fazer a conta ali do... Isso. 7x, E dá quanto? que vai dar 4x. Isso, muito bem. 4x. E desse lado fica quanto? Menos 3 ainda. Menos 3 ainda. Ficou quieto, não faz nada. Vou copiar isso aqui no próximo frame pra gente, tá? Tá aqui, ó. Menos 3 igual a 4x. Qual é o último passo que a gente tem que dar, Maria? Tem que passar dividindo. Isso, muito bem. Passar dividindo. Então vai ficar aqui, ó. X desse lado. E faz o que com o 4? Passa dividindo para lá, né? Como já falou ali, ó. 3 dividido por 4. E acabou a conta, tá vendo? Ó, x igual a menos 3 quartos. Ah, mas está escrito ao contrário, professor. Normalmente a gente lê o x na frente e aí o x está ao contrário. Vamos pensar o seguinte. A igualdade não é como se fosse um espelho, tanto faz que está de um lado que está do outro, que é a mesma coisa? Então não importa se o x está na frente ou o x está atrás. A gente tem esse hábito de sempre deixar o x na frente, é por conta da nossa leitura. O jeito como a gente lê as frases em português é sempre da esquerda para a direita. Então fica mais convencional se eu colocar o x na frente. Então se eu chegar aqui do nada e disser, não, agora eu quero colocar o x na frente e isso aqui vai ficar menos 3 quartos. É a mesma coisa? Porque a gente sabe que se eu falar que 5 é igual a alguma coisa é igual a 5. É exatamente o que está aqui, tá vendo? A gente pode escrever dos dois jeitos e é a mesma coisa, tá? É a mesma ideia. Beleza. A gente também poderia aqui pegar esse número aqui e fazer a prova real desde lá do começo, mas eu não vou fazer porque a gente já entendeu ali na outra e a ideia era só substituir, chegar no mesmo valor e verificar que está correto. E essa daqui, como está resolvida também ali no livro, a gente não precisa ver agora, tá bom? Tá. Então é o seguinte, ó. A gente vai ficar com uma tarefinha, micro tarefinha, que é bem pequena mesmo, que é o seguinte, resolver esses exercícios aqui, ó, na página 96, o exercício do 31 ao 36. Eu vou escrever ele no chat para não ficar com dúvida, tá, pessoal? Deixa eu colocar ali para todo mundo ler. É para a próxima aula? Isso, para o nosso próximo encontro de terça-feira. E aí eu vou perguntar ali, vou chamar algumas pessoas. Ah, você fez esse exercício ali, qual é a resposta? Não é para mandar para mim, tá? Não é para mandar para mim por e-mail. É só para vocês fazerem no caderno de vocês e a gente vai discutir no nosso próximo encontro, tá? Então eu vou falar ali, ó, página 96. Eu vou escrever aqui no chat para não ficar dúvida, tá? Ó. Página
6 exercícios do 31 a 36. 31. Da minha frase. 36. Tá lá, então, página 96 do exercício 31 a 36. São bem pouquinhos de exercícios aqui, é só mesmo para treinar como é que faz o lance de equação, de montar a equação, que era uma coisa que a gente viu bastante no ano passado, e quem não lembra, é importante que faça esse treino ali, na verdade todo mundo vai treinar, né, mas a ideia é que, para vocês lembrarem como é que faz esse lance aqui de equação, tá? A nossa aula já está quase acabando, então deixa eu dar só uns recadinhos finais aqui para vocês, tá? O que acontece, tá? A gente já está bem adiantado, a gente passou o capítulo 1, que era bastante uma revisão de coisas que a gente tinha no ano passado, tirando um ou outro detalhezinho que foi aparecendo ali, que é só uma coisa para complementar. O capítulo 2, aliás, capítulo 3, né, que é esse que a gente está vendo, ele é muito uma coisa parecida com o que a gente viu no ano passado, só que com novos conceitos, mas de coisas que a gente já fazia, tá? E a gente vai fechar essa estrutura aqui das primeiras partes com esses dois capítulos. Tem mais alguma coisinha ainda do capítulo 3, que vai aparecer o lance ali de equação do segundo grau, que é um negócio também que não é muito diferente do que a gente já tinha visto no ano passado, o lance de proporcionalidade, que é regra de 3, que a gente também já viu no ano passado, mas a gente vai olhar isso devagarinho ainda, tá? Mas é muito de lembrar, então esse capítulo 3 também é muito de lembranças de coisas que a gente viu no ano passado, não é coisas muito diferentes. O 8º ano em si, ele é muito de repetir coisas que a gente já viu, só que com uma outra linguagem, a gente está olhando com outras palavras para os mesmos assuntos e tendo um foco um pouquinho diferente, tá vendo? A gente está passando, mas a gente demorou tanto tempo para ver a equação no ano passado, a gente ficou 4, 5 meses para resolver a equação, a gente viu hoje em uma página só, porque a gente trabalhou bastante nisso e vocês conseguiram construir um conhecimento para conseguir resolver aquela equação. Tá vendo? No ano passado era super difícil, mas eu não sei trabalhar com fração, eu não sei trabalhar ali com o chuveirinho ali, é uma coisa complicada. Foi fácil, a gente resolveu ali uma conta complicada e foi tranquilo ali e pronto. Quem não lembra disso do ano passado, é importante que treine. Por isso que a gente vai fazer os exercícios ali, tá? Não deixem para entregar a nossa tarefa que tem para entregar de sexta-feira, que é amanhã, no último horário ali, que vocês vão acabar se perdendo. Tentem fazer ela hoje. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, tá? Por e-mail. E tem mais alguma pergunta, pessoal? Não. Tranquilo, Não. né? E tentem fazer isso também, não deixar para a última hora também para fazer os exercícios ali, esses exercícios que eu passei. Façam também o quanto antes, talvez amanhã, se sobrar um tempinho ali, depois de fazer várias outras coisas ali, de outras matérias também, já tentem fazer esses exercícios ali da página 96, tá? Para ficar fresco na memória e vocês conseguirem fazer com mais facilidade. Então era isso, tá, pessoal? Tchau, tchau. Até semana que vem. Bom final de semana para todo mundo aí. Tchau. Tchau. Tchau.